Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marcelo Freire aqui, ó, com ele. Lindão, né? Olha só. Aí, Castro Alves. Um belo bigode. Cabelo. Na minha época, quando eu tinha cabelo, esse corte era muito parecido com o corte asa delta. Vocês sabem que o Castro Alves ele era muito namorador, né? Na matriz anterior, ele tinha como obra o poema Marieta, que ele fez para Leonídia. Na verdade não era Marieta, o nome dela era Leonídia, grande amante que ele tinha, a mulher era casada e tal, um rolo, ele vai escondido na casa dela, o poema fala disso, ele sobe por uma escada para o segundo andar, na ausência do marido, é uma coisa. Agora, aqui, o nosso Castro Alves não é esse Castro Alves do amor romântico, da sedução, não. Aqui é o nosso Castro Alves do condoreirismo. Primeira coisa que você vai anotar, portanto, nesse momento, falou de Castro Alves, só falou de condoreirismo. Marcelo, o que foi o condoreirismo? O condoreirismo foi uma estética da terceira geração romântica, já para o final do nosso romantismo, mais ali para a década de 60 e 70. Aqui, ó, anotei o negócio, eu não posso esquecer. Vocês são assim também? Para mim não adianta anotar no celular, no tablet, no caderninho, memorizando negativo. Aqui, ó, que eu não esqueço. Tem que mexer num documento lá em casa. Então, o condoreirismo, ele está ali década de 60, ou século XIX, né, gente? 1860, 1870. A Europa já estava no realismo e havia, então, uma influência muito grande do realismo na nossa literatura, porque os nossos escritores já estavam lendo o que estava sendo publicado lá fora. E lá fora já havia um cara chamado Victor Hugo, por isso que a geração do condoreirismo também é conhecida como hugoniana. É mais incomum, tá? Mas dependendo do material que você usa, você vai encontrar isso, porque é influenciada pelo Victor Hugo, que é um cara que lá na Europa já está, assim como outros autores, mas ele foi o grande ícone nesse sentido, ele já está de olho nas figuras de classes sociais mais baixas, numa crítica social, né, dessas condições ruins dessas pessoas. Ele é, ao mesmo tempo que autor do Corcunda de Notre Dame, dos clássicos aí do romantismo, né, o Quasimodo, que é o Corcunda, ele é um autor do realismo. É como o Machado, né? Começa no romantismo e segue no realismo. Ele é um autor também muito renomado por uma obra chamada Os Miseráveis, justamente dando destaque às figuras, né, de classe social mais baixa, tá bom? Vamos então falar dele, do Castro Alves. E todas as vezes que a gente pensa então em Castro Alves e pensa em condoreirismo, o condoreirismo está ligado justamente a uma defesa aqui, ó, dos negros escravizados. Então esse ponto é chave para nós, porque o Castro Alves ficou conhecido como o poeta dos escravos, em defesa dos escravos. Castro Alves, ele era baixinho, mas excepcional, orador, belíssimo, tá? Aí ele é, olha que maravilha, ele é o padrão de beleza. Vamos deixar só ele aí, né? Já basta um bonito aqui, que sou eu, né? Então, dois bonitos
vocês vão perder a concentração. Olha aí. Sobre casaca, né? Legal, gola alta ali da camisa. Então o Castro Alves ele era o padrão de beleza da época, muito bom de oratória, muito bom de oratória. Baixinho, portanto ele ia para a praça em Salvador de muito movimento, botava o caixote dele e ficava lá proferindo os discursos abolicionistas, todas as ideias que vinham da Europa, nesse sentido, e em homenagem, né, a isso, na praça em que ele costumava ir, olha só o que foi erguido. Um belo monumento. Dei uma olhada aí, eu coloquei duas fotos. Essa foto com essas pessoas do lado, vocês estão vendo aqui? Ó? Só para vocês terem uma noção de escala, do tanto que do tanto que é alta essa estátua. E o bacana é que nessa estátua, na base, nós temos os escravos, subindo um pouco já temos os anjos e ele está acima. É como se isso aqui fosse o pedestal, mas esse pedaço aqui equivalesse ao caixote dele. Isso tudo tem a ver com condorerismo, porque a ideia do condorerismo é para imitar o que a França está puxando dos Estados Unidos, que é a ideia do ideal que voa mais alto, por isso que eu estou escrevendo no céu, que é o dos americanos, da águia. Águia é símbolo de que lá, meus queridos? Liberdade. Só que a águia é um símbolo americano. Essas coisas são todas muito importantes porque a gente está falando de uma época em que vigora o princípio do nacionalismo. Falou de romantismo, falou de nacionalismo. Falou de romantismo, falou de nacionalismo. Então, nós aqui no Brasil não íamos copiar esse símbolo americano. E não temos uma ave que voa tão alto assim para representar metaforicamente esse ideal de liberdade. Então nós vamos buscar uma ave andina, que é o condor. Portanto, Castro Alves aqui é elevado, vejam, deixa eu trocar aqui a cor para fazer a analogia. Então, Castro Alves, de modo análogo a esse símbolo máximo que é o da águia, que voa mais alto, então a liberdade tem que estar acima de todos os outros ideais, ele tão alto quanto o condor, beleza? Tem uma outra imagem aqui, essa também é interessantíssima, aqui a gente consegue até ver melhor, né? Os escravizados, aqui os anjos estão acima deles e o nosso Castro Alves, olha lá, declamando, né? Num ponto muito alto, no céu mesmo, né? Elevado como a liberdade deve ser. Então, condoreirismo é o nome que se dá à poesia da terceira geração romântica, já com influência do que está rolando lá fora na Europa. Tá bom? A UNB vai levar em consideração isso. Marcelo, então se essa poesia ela está sob a influência da poesia europeia desse momento, vinculada ao realismo, por que nós a chamamos aqui de romantismo? Essa é uma questão que o poema em análise hoje vai nos ajudar a responder, tá bom? Então vamos para ele, vamos começar a analisar o nosso poema, a canção do africano. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão,
Entoa o escravo seu canto, e ao cantar corre em pranto, saudades do seu torrão. De um lado, uma negra escrava, os filhos no óleo crava, que tem no colo a embalar. E a meia voz lá responde ao canto, e o filhinho esconde, talvez para não escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. O sol faz lá tudo em fogo, faz em brasa toda a areia. Ninguém sabe como é belo ver de tarde a papaceia. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar. Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro. A gente lá não se vende como aqui, só por dinheiro. O escravo calou a fala, porque na úmida sala o fogo estava a apagar. E a escrava acabou seu canto, para não acordar com o pranto o seu filhinho a sonhar. O escravo então foi deitar-se, pois tinha de levantar-se bem antes do sol nascer. E se tardasse, coitado, teria de ser surrado, pois bastava escravo ser. E a cativa, desgraçada, deita seu filho calada e põe-se triste a beijá-lo, talvez temendo que o dono não viesse, em meio do sono, de seus braços arrancá-lo. Então temos um poema aqui belíssimo, um ótimo representante dessa poesia condoreira, mas esse poema ele tem um traço de pioneirismo, de novidade, que é fundamental que tenhamos em mente. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é que ele é feito lá na década de 60 do século XIX por um jovem Castro Alves de 16 anos, tão jovem quanto você, que me acompanha e aqui seguimos juntos. Segundo ponto, o Castro Alves, ele faz uma jogada genial, mas genial. Vamos arrumar uma cor só para isso, tá? Vamos usar esse amarelo aqui para referências dentro do próprio romantismo a partir da palavra canção. Canção do africano, obviamente, remete ao clássico Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que é o marco máximo da visão nacionalista, do ufanismo, do nosso nacionalismo a partir de elementos de fauna e flora, então, do nativismo. Aqui a canção é do africano. Então, essa figura aqui vem de fora. Segundo ponto é que você tem como obra do Paes também o canto do Piaga. Aqui, ó. O canto do Piaga. Então, veja. Na Canção do Exílio é o olhar do jovem brasileiro. Gonçalves Dias está lá na Europa. Escreve Na Distância da Terra Pátria sobre o Brasil. Já no canto do Piaga, a gente tem a carta do Pero Vaz de Caminha às avessas. Então, não na perspectiva do português, como é no caso do escrivão Pero Vaz de Caminha, mas o mesmo evento que a chegada dos portugueses aqui, descrito pelo olhar dos índios, aí é o Piaga. E essa canção do africano? Ah, Marcela, aqui tem a perspectiva do olhar do africano? Tem, não, mas é o Castro Alves que está escrevendo. Eis o ponto. Eis o ponto. Olha aqui. Ó. Marcar de azul. O Castro Alves dá voz. Opa, o que eu fiz aqui? O Castro Alves, ele dá voz, ó, ao escravo. Aqui, ó, com essas aspas. É a primeira vez, então, que se dá voz na poesia ao escravo, ao negro.
É lindo isso. Portanto, aqui é o eu lírico e aqui é o escravo. A partir daqui até o final, volta para o eu lírico, que observa essa cena, que não faz parte dessa cena. Então isso fica muito evidente, e isso é um traço de genialidade do Castro Alves. A UNB está pronta para te cobrar esse aspecto aí. Esse poema já caiu no Enem, uma questão bem legal. Que é a novidade da defesa dos negros escravizados aqui. O Brasil, vamos já colocar, eu vou colocar aqui com, que cor que eu vou usar? Eu vou usar vermelho. O elemento do nacionalismo. O Brasil, está em mim, né? A imagem. O Brasil ele está dividido entre os escravagistas e os abolicionistas. Havia um terceiro grupo que entendia que deveríamos abolir a escravidão, porém gradativamente, porque nós tínhamos uma quantidade muito grande de escravos e não dava economicamente para os libertarmos. Do outro lado, tinha quem era contra a libertação dos escravos e a favor da manutenção da escravidão, e quem era a favor da abolição total e restrita. No final das contas, o que aconteceu? Nós fomos lentamente criando situações e condições que fizeram da gente um país com uma história horrorosa, né? No que diz respeito aos escravos, né? Muito bem, vamos seguindo aqui na nossa análise do jeito que a gente gosta de fazer, verso a verso, estrofe a estrofe, beleza? Aqui, olha que massa, ixi, eu tô cortadão aqui, né? Olha que massa. O eu lírico muito claramente se posiciona fora, né? Lá na úmida senzala, não é aqui na úmida senzala. Deixa eu colocar aqui para as nossas análises. Vamos começar com laranja. Então, lá na úmida senzala, o eu lírico, ao mesmo tempo que cria o distanciamento, estabelece o ambiente do nosso poema. Então, uma coisa, meus queridos, é falarmos dessas questões de escravidão hoje. Outra coisa é falar nessa época, né? Então aqui você tem uma temática muito forte, que é a da defesa dos escravos. Né? Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro é fogo, né? No chão. Vamos colocar aqui o vocabulário de verde, tá? Então, braseiro é o fogo, a fogueirinha ali na senzala. Entoa o escravo o seu canto. Então, ele canta. O seu canto aqui, de novo, olha aqui que a gente já ponderou, né? Canção do exílio, canto do piaga. Então, nesse sentido, quando ele fala que entoa o seu canto, é o seu canto de saudade. Beleza? Botado de amarelo, então, essas considerações da interpretação. Assim como a canção do exílio é a representação de um canto de saudade, aqui também. Então, um canto de saudade da terra pátria. Não é isso? Ele está aqui, né? Então, o canto de saudade lá da nação dele africana. E ao cantar correm-lhe em prantos, saudade do seu torrão. Torrão é um pedaço de terra. Verde, né? Que a gente está usando para vocabulário. Anota aí. Você está anotando aí? Você está
fazendo suas anotações bonitinhas, como é que é? Vou fazer uma postagem lá no Instagram que eu quero que todo mundo tire print e me mande como que está fazendo. Tá bom? Torrão é sua terra natal. Por isso que a gente diz que o cara que está longe da terra, né, viajando, exilado, seja lá o que for, ele é um desterrado. De um lado, uma negra escrava, os olhos do filho crava, que tem no colo a embalar. Essa figura da escrava aqui, ela vai ser muito importante, muito significativa, e ela vai estabelecer, justamente nessa relação de mãe e filho, que abre o princípio do amor mais bonito e puro de todos, que é o amor filial, ela vai saber estabelecer uma relação com outra obra do pai, que é a escrava, na Maria Firmina dos Reis, que também tem a história da mãe preocupada com o filho. E que acontece lá exatamente o que essa daqui teme que aconteça aqui, que é o filho ser vendido. Tá bom? Então, e a meia voz lá responde ao canto e o filhinho esconde, talvez para não escutar, né? Tentando poupar o menino do futuro terrível que ele tem pela frente. E aí começa, portanto, efetivamente a canção do africano. A canção do africano é essa. As aspas significam que aqui é dada voz ao escravo. Marcelo, a gente chama esse cara de escravo hoje em dia? Não, a gente chama hoje em dia ele de escravizado. Dizer que ele é um escravo é dizer que essa é a condição de vida dele. E escravizado é o que ele foi imposto. Marcelo, então por que você está falando de escravo o tempo todo? Para não incorrermos em anacronismo. Aqui a gente usa a nomenclatura que é a nomenclatura da época. Minha terra é lá bem longe das bandas de onde o sol vem. Então, em relação ao Brasil, é o Oriente. Obviamente que aqui ele está falando da saudade de alguma nação africana, tá? Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Aqui é muito bom o que o Castrovos faz. Ele não chuta o balde da construção do nacionalismo brasileiro. Esta, é o pronome aqui de proximidade, esta terra é mais bonita. Então, obviamente que ele está falando que o Brasil é até mais bonito do que a nação dele. Mas de qual que ele gosta? Daqui ou da de lá? Da de lá. Então é a outra que eu quero bem. Ele mantém a visão nacionalista, a visão nativista dos elementos daqui, que são mais... Lembra da canção do exílio? Nosso céu tem mais estrelas, nossas vasas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. Ou seja, no Brasil tudo é mais. Como é o nome desse nacionalismo? Nacionalismo existe em níveis. O primeiro nível de nacionalismo é o patriotismo. O patriota gosta da sua nação, gosta das coisas da sua terra e tal, mas convive bem com o que é de fora. O segundo nível é o do ufanismo. Nacionalismo romântico ou nacionalismo ufanista. Você é patriota e considera que todas as coisas da sua nação são melhores e mais bonitas e mais interessantes do que as das outras nações. Então, Marcelo, tem problema a gente achar que nosso país é melhor do que os outros? De forma alguma. De forma alguma. O problema é quando você chega no terceiro nível, que aí é xenofobia, aí é crime. Então, o xenófobo, ele é patriota, gosta muito do seu país. O ufanista considera que seu país é melhor do que os outros, só que ele despertou o quê? O ódio ao estrangeiro. Aí é crime, né? Então não tem problema nenhum você... Né? O Brasil é melhor, tá bom. Né? Pô, não vou tomar Coca-Cola, porque Coca-Cola dos americanos e tá pronto. Vai tomar o Guaraná Xingu, né? Guaraná do índio, Guaraná, né? Nosso, planta nossa. Pô, não vou lá na Disney, meu Pateta, tudo tá bom. Vai lá no Pará, eu parto do boi garantido, né? Tradição ali típica do Pará, né? Ou você é caprichoso ou você é garantido, então tá tudo
tudo bem. Tá tudo bem. Você não incomoda ninguém. Você acha tudo aqui mais bonito e legal. Acabou. Né? O problema é o terceiro nível. Marcelo, e o romantismo, qual que é? O romantismo é ufanismo. Tá bom? Olha aí, ó. Então, o nosso escravo, o que ele fala aqui? Tô com saudade da minha terra, né? Beleza, essa aqui pode ser até mais bonita, mas não é daqui que eu gosto. Eu gosto de lá, né? Seguindo. Percebam que a gente continua com a fala dele, ó. Castro Alves, genial. Aqui ele estabelece o que em texto a gente chama de discurso direto. Nossa! Comecei a mexer aqui no tablet, virei analfabeto, né? Tá fácil não. Volta aqui. Discurso direto. É a fala dele. O sol lá faz tudo em fogo. Quente pra caramba, né? No continente africano. Faz em brasa toda a areia. Ninguém sabe como é belo. Verde tarde a papaceia. A papaceia... A gente está colocando de que cor a nomenclatura, o vocabulário de verde? A papaceia é o equivalente na canção do exílio ao sabiá. Papaceia é uma ave. Bonita, justamente... Bota aí para você ver no Google. Pô, podia ter botado uma fotinha, né? A próxima eu lembro de trazer algumas imagens quando tiver referências assim nos poemas, tá bom? Então, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Aqui é o elemento nativo. É disso que ele sente falta. É disso que ele sente falta. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras. Olha aí, mais um elemento nativo, né? Também de lá. Dão vontade de pensar. E no que o nosso escravo pensa? Nisso daqui, ó. É de doer, né? O poema. Lá todos vivem felizes. Todos dançam no terreiro. Terreiro é quintal, tá? Em suas casas, né? A gente lá não se vende como aqui só por dinheiro. Essa parte da venda, ela é terrível aqui no poema, tá? Então, nesse sentido, aqui, o escravo calou a fala, volta. Por que ele calou a fala? Porque fecha aqui essas aspas que abrem aqui. Fecham, né? Essas aspas. Então, o escravo calou a fala porque na úmida sala, da referência a senzala, né? O fogo estava a apagar. E a escrava acabou o seu canto, para não acordar com o pranto, seu filhinho a sonhar. Sonhar com o quê? Né? Com a liberdade. Tá bonita a minha letra, né? Aqui, olha lá. Opa. O que eu fiz aqui? Faltou um pedacinho. Opa, deixa eu pegar a caneta ali, pessoal. Pera aí. Faltou um pedacinho, então, para não fazer outra aula, a gente vai arrumando agora essa parte aí. Quem sabe faz ao vivo, hein? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Então, o seu filhinho a sonhar. Olha aqui. A gente quer daqui, ó. Desse pedaço aqui. Então, deixa eu copiar aqui. Ah, não consigo copiar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar aqui, hein, meus queridos? Tá bom? Ó. O escravo, então, foi deitar-se, pois tinha de levantar-se bem antes... Epa! Pois tinha de levantar-se bem antes do sol nascer. Olha a vida difícil deles. E se tardasse, coitado, teria de ser surrado, pois bastava escravo ser. Então, a dureza dos açoites aí, né? E o grande fechamento aqui de um
de um grau de emotividade enorme. É isso que faz com que esse poema seja um poema, como nós falamos, um poema romântico. Beleza? Lembra que lá no início a gente conversou e eu falei, olha, por que não é realista e é romântico? Justamente pelo grau de emotividade com que ele conduz a crítica social, o grau de sensibilidade, a questão do amor filial que ele pega ali da mãe com o filhinho, que a Maria Firmina dos Reis também faz, ela escreve, o dela é posterior, né? O texto dela é 21, 22 anos depois do Castro Alves, e o fato, então, aqui é esse, nesse momento, então, nesse momento, olha lá, e a cativa desgraçada deita seu filho calado e põe-se triste a beijá-lo, talvez temendo que seu dono não viesse em meio do sono de seus braços arrancá-lo. Então, do que o Castro Alves está falando aqui, né? O Castro Alves, ele está falando justamente do ponto que é uma das questões chaves, né? Nessa época, que era a venda dos filhos dos escravos. Caramba, eu estou enrolado aqui com as telas. Porque como que se considerava, né? E filho de escravo era, né? Nesse sentido, o que o Castro Alves fala aqui é ponto extremamente duro, né? Um ponto pesado, que é o da mãe perder o seu filho, perder ali porque ele é vendido. O que acontece lá na Maria Firmina dos Reis, na escrava? Exatamente isso, né? Exatamente esse ponto. Então, aqui, a tristeza da mãe, e era duro isso, tá, gente? Pegava um menininho ali de 5, 6, 7 anos, a menininha, e já vendia. Portanto, a canção do africano estabelece para nós aí um olhar, né, muito crítico, muito forte em torno da questão dos escravos, e certamente a UNB está pronta para te perguntar isso. Tá bom? Desse viés crítico que o condolerismo tem, mas por que é do romantismo? Porque trabalha o tema com muita sensibilidade, com muita emotividade. Tá bom? Meus queridos, muito obrigado pela aula. Espero que vocês tenham gostado. Até as próximas análises aqui na imersão literária, nas obras do Paz.